Olá, meu nome é Sidney Nascimento, sou advogado. No vídeo anterior, Bem de Família Parte 1, eu falei da proteção legal ao bem de família. Da Lei 8.009 de 90, que diz que o imóvel próprio destinado à residência da família está protegido da penhora, desde que a dívida cobrada não seja referente à pensão alimentícia, hipoteca, IPTU ou condomínio. Nós vimos também que a lei determina que, caso o devedor possua mais de um imóvel, a proteção contra a penhora vai recair apenas sobre o imóvel de menor valor. E é aí que entra esse nosso segundo vídeo. Caso você possua 4, 5 imóveis, more no imóvel de maior valor, no segundo imóvel de maior valor, ou seja, não mora no imóvel de menor valor econômico, ainda assim você poderá proteger esse bem da penhora se você assistir esse vídeo até o final. Vamos lá? Como é que a gente faz isso? Como é que você faz essa proteção voluntária? Esse instituto jurídico está previsto no Código Civil. Então, ele determina que você deve ir até ao tabelionato de notas e vai dizer assim: olha, tabelião, eu quero uma escritura pública de eleição de bem de família voluntário. Nessa escritura, você vai fazer referência ao imóvel que você quer ver protegido, vai fazer menção à matrícula desse imóvel no cartório de imóveis, você vai fazer menção ao cadastro desse imóvel junto à prefeitura. Você vai fazer menção também à família que mora neste imóvel. Vai fazer menção à sua família. Vai fazer referência à certidão de casamento, se for o caso, à certidão de nascimento, se você tiver filhos. Você vai fazer, acima de tudo, menção às dívidas existentes. E aí é que entra o pulo do gato. O momento de você fazer a escritura pública de bem de família voluntário é antes das dívidas surgirem. Por quê? Esse bem de família voluntário, essa escritura, em poucas palavras, o que ela vai fazer? Ela vai dizer que, olha, em relação às dívidas pré-existentes, ela não irá valer. Em relação às dívidas que forem acumuladas após essa escritura pública, então eu estarei protegido. Então, você pega e me diz assim: olha, Sidney, eu estou sem dívida nenhuma. Então, quer dizer que a partir do momento em que for feita essa escritura pública e a respectiva averbação no cartório de imóveis, eu vou estar protegido de penhora em relação a este bem, em relação a este imóvel? Sim, é isso mesmo. E aí você pega e diz para si mesmo: caramba, que pena, eu já estou com uma dívida de 15 mil reais, então eu não posso mais fazer essa tal de escritura pública do bem de família voluntário? Pode sim. Então, no momento da escritura, você vai declarar: olha, eu tenho uma dívida de 15 mil reais perante o João, vai descrever a dívida, vai descrever o seu credor e vai dizer: olha, perante o João, em relação a esta dívida de 15 mil reais, a proteção dada pelo bem de família voluntário não irá valer. E isso pode ser bastante útil para você, porque você está imaginando que, se for o seu caso, que, olha, eu já estou com uma dívida de 15 mil reais e eu acredito que com a recessão econômica eu irei acumular muito mais dívidas. As dívidas alcançarão 200, 300, 400 mil reais. Eu vou ter que fazer um empréstimo para pagar a folha de pagamento da minha empresa. Eu não sei se eu vou ter crédito para pagar esse empréstimo bancário. E eu, por precaução, eu preferia proteger esse meu bem de família, ainda que eu tenha essa dívida pequena de 15 mil reais. Então, eu recomendo que, nesse caso, se você tiver uma dívida pequena, ainda assim, faça a escritura pública do bem de família voluntário. Essa proteção não irá valer perante essa dívida pequena, e aí você tenta dar um jeito de saldá-la de outra maneira. E
perante as dívidas futuras que você acredita que irão se acumular, você estará devidamente protegido. Fechado? E o que mais você deve fazer? Talvez você esteja pensando, puxa vida, Sidney, eu não tenho, na verdade, dívida alguma por enquanto. Eu até estou bastante preocupado com a recessão econômica, eu acredito que as dívidas chegarão, eu acredito até que a minha empresa irá falir, ficarei sem faturamento. Mas o meu receio mesmo é que eu sou réu em uma ação, tem uma pessoa, o autor da ação, que está me cobrando uma indenização de R$ 400 mil. Então, puxa vida, será que neste caso, eu sendo réu de uma ação judicial, eu ainda assim eu posso fazer essa escritura pública do bem de família voluntário? Ainda assim eu estarei protegido do autor da ação? Bom, essa questão é muito importante, porque quando você tem uma ação de conhecimento, e o que é essa ação de conhecimento? Uma ação judicial em que você discute o mérito da questão. O João está te processando, está dizendo que você deve a ele uma indenização de R$ 400 mil. Enquanto o tribunal não decidir judicialmente essa questão, não afirmar por meio de uma sentença, de um acórdão, que olha, na verdade, João, você tem razão, eu devo condenar o Antônio a te pagar R$ 500 mil. Enquanto não sair essa decisão judicial, a dívida não existe. Então, neste caso, se a ação está tramitando, mas ainda não houve condenação, você pode, aliás, eu digo que você deve, ir até o tabelionato de notas e no momento da escritura pública você vai declarar, olha, na presente data eu não tenho dívida alguma. E isto será a mais cristalina verdade, porque a ação de conhecimento, enquanto não houver um título judicial, ou seja, enquanto não existir uma condenação, você não presume que a dívida existe. Você não vai ser condenado de alguma forma por estar fraudando o credor, porque ele ainda não é o seu credor. Fechado? Bacana? O que mais você deve saber em relação a essa proteção do bem de família voluntário? Você está pensando, puxa vida, Sidney, bacana, estou gostando dessa história, dessa escritura pública do bem de família voluntário. Só que acontece, apesar de eu não possuir dívida alguma, até onde eu sei eu não estou sendo processado por ninguém, mas eu sou fiador de um amigo meu. Eu sou fiador e eu sei que ele ficou desempregado e eu estou com receio que ele não vá pagar o aluguel do imóvel da maneira correta, da maneira combinada com o proprietário. Eu corro o risco de ver o meu bem de família voluntário penhorado? Sim, infelizmente, em caso de fiança, o fiador não verá o seu bem de família protegido. Então, se a sua situação é essa, trate de conversar com seu amigo, trate de trocar a garantia dada pelo seu imóvel por um seguro de fiança bancário. Tente sair dessa situação, porque você corre risco, sim, de ver o seu imóvel de família legal ou voluntário, seu bem de família legal ou voluntário, ser penhorado. O que mais é importante você saber? Você deve estar pensando, caramba, eu tenho duas opções. Você disse isso no vídeo anterior, bem de família parte 1. Existe a proteção legal ao bem de família, que está fixada na Lei 8.009 de 90, e nesse vídeo você está me contando do bem de família voluntário, que é fixado pelo Código Civil. Então, se eu tiver 5 imóveis, na verdade eu vou ter que eleger um dos imóveis para ser blindado contra a penhora. Não tem jeito de eu proteger mais de um imóvel? Bom, depende. Essas duas leis têm algumas sutilezas que, dependendo da circunstância fática dos fatos,
você pode eventualmente proteger dois imóveis. Como é que isso é possível? Bom, nós vimos a Lei 8.009 e eu vou ler aqui um trecho da lei para você entender como que ela define. Ela diz que o imóvel próprio destinado à residência de família está protegido da lei. Vou ler um trecho dessa lei. Artigo 1º. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza. E tem aquelas exceções que eu já te falei em relação à pensão alimentícia, à hipoteca, à IPTU ou condomínio. Bom, aí nós já vimos a questão do que a proteção recai apenas sobre imóvel de menor valor econômico, caso você tenha vários imóveis. Então, o que eu quero destacar? Essa lei 8.009, fala em residência. Vamos ver agora o que diz o Código Civil em relação ao bem de família voluntário? Artigo 1712. O bem de família consistirá em prédio residencial, urbano ou rural, destinando-se, em ambos os casos, a domicílio familiar. Bom, então nós vimos que o ordenamento jurídico faz uma diferença em relação à residência e domicílio. A Lei 8.009 de 90 fala em imóvel destinado à residência. Já o Código Civil, que trata do bem de família voluntário, aquilo que é eleito pelo devedor para receber a proteção da penhora, ele está destinado ao domicílio familiar. Tem diferença entre residência e domicílio? Do ponto de vista jurídico, tem sim. Então, nós temos que morada, juridicamente falando, é aquela passagem provisória. Vamos imaginar que você, em razão de trabalho ou de estudo, você vai passar 3 meses em Fortaleza. Terminou o curso que você está ministrando ou assistindo como aluno, você volta para o seu domicílio em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, enfim. Aquela passagem de 3 meses é uma coisa provisória. Isso é morada em termos jurídicos. E nós temos também o conceito de habitação. Habitação, residência, melhor dizendo, residência tem a ver com habitualidade. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você reside, você está domiciliado em Cotia, aqui na Grande São Paulo, que é um município que tem condomínios bacanas, com bastante área verde, onde tem uma qualidade de vida melhor. Mas você é médico, você é advogado, você é engenheiro e você trabalha na capital. E você tem que todo santo dia enfrentar um trânsito muito grande para se deslocar da sua casa em Cotia para a capital em São Paulo. E aí, um belo dia, cansado dessa rotina de enfrentar o trânsito pesado, você pensa, caramba, quer saber? Eu vou comprar um apartamento pequeno na capital, perto do meu trabalho. De segunda a sexta, eu vou ficar nesse apartamento pequeno em São Paulo, capital, e no final de semana eu vou estar na minha casa bacana, que tem um jardim, que tem um quintal bacana, lá em Cotia. Bom, então, o imóvel de São Paulo, nós podemos, do ponto de vista jurídico, considerar como a sua residência. É um local que você habitualmente está. E Cotia, o seu imóvel lá em Cotia, vai ser o seu domicílio, pois é lá que você fixou, por exemplo, o seu título eleitoral. É lá em Cotia que você informou ao imposto de renda que é o seu domicílio. Então, domicílio é o seu centro jurídico, é a sede da pessoa natural. É lá que você pode dizer assim, nossa, aqui é o meu reino. E a habitação, a residência, é o local onde você
Normalmente está. Você está regularmente lá na sua residência, mas não é lá que você está fixado, por exemplo, o seu título de eleitor. Você até se importa em quem vai ser o prefeito da capital, mas você acha mais importante eleger o prefeito de Cotia, que é onde está o seu reino, o seu domicílio. Entendido? Então, se você estiver numa situação em que o seu imóvel de menor valor econômico é o imóvel destinado à sua residência, um local em que você habitualmente está lá por um motivo de trabalho, por exemplo, ele vai estar protegido pela Lei 8.009 de 90. E se o seu imóvel de maior valor econômico, o local onde você fixou o seu domicílio eleitoral, o seu domicílio fiscal, você elegeu por escritura pública como bem de família voluntário, você vai estar protegido por outro instituto jurídico. E aí nós temos várias decisões judiciais que determinam que, nesse caso, você tem as duas proteções. Um imóvel vai estar protegido pela Lei 8.009 de 90 e o outro vai estar protegido da penhora pelo Código Civil. E o que mais você precisa saber em relação a esses dois institutos? O bem de família voluntário, o bem de família que você escolhe para proteger da penhora por meio de escritura pública, ele não pode valer mais que 1/3 do seu patrimônio total. Então você tem um imóvel de menor valor econômico que está protegido da penhora, você tem um outro imóvel de maior valor econômico no qual você fixou o domicílio familiar, ele também vai estar protegido da penhora, desde que você faça a respectiva escritura pública e a averbação no cartório de imóveis, desde que este imóvel de maior valor econômico não ultrapasse em valor mais que 1/3 do seu patrimônio global, do seu patrimônio total. Então eu espero que você tenha, que essas dicas sejam úteis para você, e se esse for o caso, você deixe a sua curtida, deixe o seu like, isso é importante para o nosso canal. Se essa dica não é importante para você, mas você tem algum amigo que entende que vai fazer bom uso dessas informações, compartilhe com ele este vídeo e inscreva-se em nosso canal. Eu espero que você possa superar essas dificuldades da pandemia, que você fique em saúde com a sua família, espero que você fique em casa dentro do possível e espere essa maré pesada passar para voltar a curtir a vida, a juntar os cacos, se for o caso, mantenha a fé, fique com Deus e fique em casa enquanto essa quarentena perdurar, tá bom? Um abraço.